Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Sr. Antoine Daher, que é o presidente da fundação, é uma fundação? Uma associação. Associação Casa Hunter. Isso mesmo. É muito bom estar, sabe como eu descobri você? Lendo a Vejinha, lendo a Veja, Verdade. Fiquei muito assim interessada na história, no que eu li ali. Né? E aí entrei em contato com vocês porque eu acho muito importante a gente estar falando de todo o trabalho que se faz em pró de outras pessoas. Vamos falar um pouquinho. Exatamente. Como é que surgiu a Casa Hunter? Primeiro, um prazer estar no seu programa. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. A Casa Hunter, de verdade, surgiu com a descoberta de uma doença do meu filho, Anthony, que tem hoje 7 anos. 4 anos atrás, eu descobri que ele tem síndrome de Hunter, mucopolissacaridose tipo 2. Uhum. E com isso, meu mundo mudou. Com certeza. Porque foi um desafio muito grande antes de a gente chegar ao diagnóstico. Uhum. E descobrir, através do mundo novo de doenças raras, que existe um mundo que a gente não conhece. Aliás, que 90% da população não conhece e não sabe que 10% dessa população passa em sofrimento, em trabalho, realmente em desafio dia a dia para poder chegar a um tratamento digno para as familiares e para as crianças. Então, conta para a gente um pouquinho o que é a mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose é uma doença ultra rara, metabólica, hereditária. Falta de uma enzima no corpo, às vezes está faltando totalmente a enzima, às vezes tem pouquinho dessa enzima no corpo, ela é muito diminuída e não consegue reciclar, vamos dizer assim, né, para todo mundo entender, reciclar um tipo de açúcar que chama glicosaminoglicanos, que acumula na própria célula, acaba estragando essa célula e levando realmente à destruição da célula do corpo inteiro. Então, ela é uma doença degenerativa progressiva. Uhum. Se você não tem essa enzima, esse lixo corporal, vamos chamar ele de lixo, vamos dizer assim, vai acumulando dentro dessas células, levando à morte total dessas células. Agora, quais são os sinais, Antoine, e o tratamento para essa doença? Os sinais variam com a variação do tipo da mucopolissacaridose, porque existem 6 tipos, existem vários subtipos também, mas a maioria dos sinais são macrocefalia, hidrocefalia, retardo mental, excesso de pelo, fígado baço aumentados, problemas também cardíacos, também, osso também, pode dar cifose, pode dar problema esquelético grave mesmo, macroglossia. Então a maioria... Macroglossia é língua grossa, grande, né? Exatamente, exatamente. Face, deformação de face, do corpo inteiro fisicamente, dá uma face bem grosseira, né? Então, às vezes diarreia. Então, isso são hérnia inguinal, umbilical, a maioria, né? Problema de infecção repetitiva, direto, infecção, né? Tem várias infecções, então a criança não para, sai de uma, entra na outra, Tadinha. Né? Mas isso é uma doença genética, é de cromossomos, alguma coisa assim? Exato, ou já descobriram? A doença é genética, hereditária. Somente a mucopolissacaridose tipo 2 que é ligada ao X. O resto das mucopolissacaridoses são ligados a XY. Dá mais em meninos? Tipo 2 sim. Mas em meninos, 99% em meninos, é raro ter uma menina com mucopolissacaridose. Ela pode ser portadora da doença, mas a doença só realmente se manifesta
em meninos. Agora, conta pra gente, Antônio, como hoje pessoas que têm doenças raras conseguem ter acesso a tratamentos e a medicamentos. Aí a gente estamos falando de um desafio muito grande. Eu sei. O desafio começa quando a família começa a enfrentar vários problemas e não consegue chegar ao diagnóstico. Às vezes passa 7 anos, 10 anos, passam por 20 cirurgias, mais de 20 médicos, e quando tem sorte, chega ao médico especialista, que normalmente são geneticistas, que são raros no país, temos 241 geneticistas somente no país, né? Então, quando chega a diagnóstico, os geneticistas fazem um relatório completo. Claro, mas para diagnosticar precisa de fazer uma triagem de urina e sangue. De urina para poder constatar se existe acúmulo dessa substância, que chama glicosaminoglicanos. E quando constata esse acúmulo, realmente tem diagnóstico de mucopolissacaridose. Para saber o tipo, tem que fazer exame de sangue onde consta quanto está faltando dessa enzima, o tipo de enzima está faltando para diferenciar o tipo de mucopolissacaridose. Aí depois que constata, realmente consegue fazer um diagnóstico fidedigno, que é muito difícil chegar ao diagnóstico, ele faz o relatório, vê que precisa e faz a prescrição do medicamento quando tem medicamento, porque não é todas as mucopolissacaridoses, hoje existe medicamento no mercado. Esse medicamento é importado, registrado na Anvisa das maiorias do mucopolissacaridose, só que infelizmente não está incorporado na lista do SUS. Então, a única maneira de obter esse medicamento é via judicial. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a entrada em vigor do novo tipo de execução, né, no caso da débito condominial, fez o recuo nas ações de cobrança condominiais chegarem a 48% daquilo que existia no mês anterior ou no ano anterior. Então, veja, hoje em dia o condomínio não entra mais com ação de cobrança para verificar se aquele condomínio está devendo ou não está devendo. Hoje é mais objetivo. Você tem lá, dentro da emissão daquele boleto de pagamento da obrigação condominial, a identificação de quem deve pagar, o CPF, e é ele o obrigado ao pagamento. Caso ele não faça esse pagamento no tempo correto, o condomínio tem a possibilidade dupla. Primeira, ele pode protestar esse título, que é uma alternativa. Segunda, além de protestar, ele pode entrar com uma ação de execução daquele valor que não foi respeitado dentro do prazo certo. Isso implica em quê? Na penhora do imóvel ou de outros valores que aquele obrigado tenha em conta corrente e outros bens que ele tenha no seu patrimônio. Isso torna mais eficiente a cobrança. Mas sempre a gente fala que o condomínio, o síndico, ele tem que ter o critério objetivo para isso. Ele tem que saber, por exemplo, que tem aqueles devedores que pagam sempre atrasado, que é uma rotina, e aqueles outros que de vez em quando, ou por um motivo específico, deixam de pagar o condomínio. Em que sentido isso se opera? Na verdade, na hora de você fazer um acordo para pagamento do débito, fazendo uma confissão de dívida, porque a confissão de dívida também é um título executivo, e é mais interessante, muitas vezes, quando você tem um devedor que não é constante, fazer o acordo do que entrar com a ação. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.